E aí, gente, vamos estudar colocação pronominal? O que é colocação pronominal? Existem pronomes oblíquos, né, pessoais do caso oblíquo na língua portuguesa. E estes vêm acompanhados, muitas vezes, de verbos. E aí, às vezes, eu nunca sei quando eu coloco o pronome oblíquo. Muitas vezes a gente está escrevendo e a gente fala, mas e agora? Eu coloco o C na frente do verbo, coloco esse C depois do verbo, coloco no meio. Tá? Então, para isso, existem regras, tá? E essas regras não mudam. Então, vamos estudar as regrinhas da colocação pronominal. Primeiro, vamos falar sobre o conceito da colocação pronominal. Qual que é o conceito? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Normas, então eu tenho que saber. A primeira colocação pronominal é a próclise, é quando vai aparecer antes do verbo, tá? Esse pronome oblíquo aparece antes do verbo. Então, próclise é a colocação pronominal antes do verbo. E a próclise é usada em quais casos, tá? Esses casos vocês devem memorizar, não tem outro jeito, é apelar para a memória, que tem que estar aguçada. Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Aqui, gente, eu falo que existem palavras atrativas, elas atraem, é como se fosse um ímã, né? Palavra ali é atrativa, ela atrai o pronome para próximo dela, e o que acontece? Acaba aparecendo antes do verbo, porque ela atraiu ele. Vamos ver o primeiro caso. Palavras de sentido negativo, não, nunca, ninguém, jamais. Apareceu palavrinha de sentido negativo, eu sei que ela vai atrair o pronome. E aí vai dar um caso de próclise. Exemplo, não se esqueça de mim. Não posso colocar não esqueça-se de mim, de maneira alguma, porque o não é uma palavra negativa, portanto, atrativa, é um ímã, né, do pronome, então não se esqueça de mim. Pronome apareceu antes do verbo, próclise. Quando aparecer advérbios também, gente, é uma palavrinha atrativa. Agora se negam a depor. Agora, né? Advérbio de tempo. Ele atraiu o se. Conjunções subordinativas. Sob que me negariam. Que é uma conjunção subordinativa. O que são sempre palavras que eles ligam orações, tá? Ligam orações, então não posso tirar isso aqui. Aí também, gente, eu tenho pronomes relativos. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. Pronome relativo é o que, ele se refere ao termo anterior, por isso que é pronome relativo. Se eu não soubesse pronome relativo, eu substituo por os quais, as quais, os e derivados. Deu certo, é pronome relativo. O que ele faz? Ele atrai também esse pronome. Ou os pronomes indefinidos. Poucos te deram a oportunidade. Poucos te deram oportunidade. Poucos é um pronome indefinido. Por quê? Eu sei quem são esses poucos? Não faço a menor ideia, né? Por isso que ele é um pronome indefinido. No caso aqui, ele também atrai o pronome. Olha que beleza e que bonito. Mais um caso aí, eu tenho os pronomes demonstrativos. Disso me acusaram, mas sem provas. Disso é um pronome demonstrativo. Né? Eu estou demonstrando o que é disso. Me acusaram. Então, o me atraiu. Orações iniciadas por palavras interrogativas também atraem. O que é palavra interrogativa? Quem, quando, como, onde, porquê. Todas aquelas palavras, né, que elas iniciam uma interrogativa, elas também atraem esse pronome. Quem te fez a encomenda? Quem te fez a encomenda? Ó, o quem, interrogativo, atraiu o pronome te. Tudo bem? Então, as interrogativas, elas também fazem essa atração. Elas também funcionam como uns ímãs, e eu não posso colocar esse pronome após o verbo. Vamos lá. Orações iniciadas por palavras exclamativas. Interrogativa e exclamativa. As duas atraem. Quanto te ofendem por nada? Quanto se ofendem por nada, tá? Também está atraindo o pronome. Olha o pronome aqui. Apareceu antes, próclise. Orações que exprimem desejo, tá?
são orações optativas, ela exprime um desejo seu, que Deus os ajude, né, que Deus te abençoe, né? Essas daqui também, elas funcionam da mesma forma que as outras, elas precisam da próclise, porque realmente convencionou-se essa próclise. Mesóclise já é colocação no meio, meso vem de meio, né? E aí a mesóclise, muitos alunos falam, nossa, professor, que coisa estranha essa mesóclise, porque ela não é utilizada na linguagem do dia a dia. Por isso que ela é um pouco estranha, né? Ela causa um estranhamento no início. E ela aparece quando? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Só nesses dois casos. Contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exigem a próclise. Exemplos. Olha lá. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo. Tá, apareceu alguma palavra atrativa? Não. O verbo está o quê? No futuro do presente? Está. Então, aí eu tenho que ter mesóclise. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Aí, gente, apareceu palavra atrativa? Não apareceu. E o que aconteceu aqui? Acompanharia é futuro do pretérito. Então, mesóclise também. Tá? Simples assim. E, por fim, gente, eu tenho a ênclise, que é a colocação pronominal depois do verbo. A ênclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, não tenho palavra atrativa e não tenho futuro do pretérito ou futuro do presente, eu uso a ênclise. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, quando eu avisar, silenciem-se todos. Tá no imperativo, o verbo da ordem, né? Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, não era minha intenção machucar-te. Quando o verbo iniciar a oração, vou-me embora agora mesmo. Porque jamais, gente, eu coloco me vou, porque eu não posso colocar nenhum pronome oblíquo no início de oração, tá bom? Não é permitido. Lembre-se disso. Quando houver pausa antes do verbo, se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Essa pausa representada pela vírgula, né? Eu não posso ter pronome aqui. Então, eu tenho que ter verbo antes, vira ênclise. Quando o verbo estiver no gerúndio, recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Olha o gerúndio, do ando, endo, né? Dicas. Dicas para vocês. O pronome poderá vir proclítico quando o infinitivo estiver precedido de preposição ou palavra atrativa. Exemplos. É preciso encontrar um meio de não o magoar. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Então, aqui no caso, eu posso usar os dois, são permitidos. Muito bem? E quando eu faço a colocação pronominal nas nas locuções verbais? Aí tem regrinha também. Olha lá, quando o verbo principal foi constituído por um particípio é o ado, ido, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar. Haviam-me convidado para a festa. Olha aqui, convidado, particípio, né? Apareceu depois do verbo auxiliar. Haviam-me. Coloco aqui no meio ele, tá bom? Sempre assim. Agora, se antes da locução verbal houver palavra atrativa, o pronome oblíquo ficará antes do verbo auxiliar. Não me haviam convidado para a festa. Por quê? Por causa da bendita palavra atrativa. Viram que a palavra atrativa, geralmente, ela prevalece perante as outras regras, né? Então, aqui apareceu não. Não é negativa, portanto, atrativa, então não me haviam. E dica, se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá mesóclise, desde que não haja palavra atrativa também. Porque se tiver palavra atrativa, muda para próclise sempre. Exemplo, haver-me-iam convidado para a festa. E quando o verbo principal for constituído por infinitivo ou gerúndio, o que eu faço? Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Aí eu posso escolher. Posso colocar depois de um, depois de outro. Eu escolho, tá? É facultativo. Devo esclarecer-lhe o ocorrido.
Devo lhe esclarecer o ocorrido. Estavam chamando-me pelo alto-falante ou estavam me chamando pelo alto-falante? Ok? Então, vocês têm que memorizar tudo isso. Aqui tivemos uma prévia, mas tem muito mais para estudar. Eu sei que você quer estudar. Então, vai lá no nosso site. Aproveita que a gente está com descontão para vocês de 55% nos meus cursos. Então, entra lá e adquira já um curso meu para poder estudar tudo. Tudo bem? E a gente se vê, então, em breve. Muito obrigada. Tchau, tchau.